Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Você viu nas teleaulas passadas várias experiências envolvendo o nosso atual tema de estudo, que é a eletricidade. Aprendeu também a representação matemática de vários conceitos. Mas em física, assim como em todas as ciências, as perguntas não cessam. E é justamente isso que faz a gente aprender sempre mais. Por exemplo, você aprendeu como carregar eletricamente um condutor, não é verdade? Mas onde exatamente estão as cargas de um condutor carregado? Bom, essa e outras perguntas nós vamos responder juntos aqui na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver como as cargas se distribuem num condutor. Vai conhecer também o poder das pontas e aprender noções sobre energia potencial elétrica. E agora, muita atenção, porque a nossa teleaula está começando. E aí, Gil? Ficou pronto o aparelhinho? Tá pronto, ó. Vamos fazer o teste? Vamos. Eu segui todas as instruções que a Maristela deu, ó. Tá aqui, ó. Eu peguei esse pedaço de papel mais ou menos de uns 10 centímetros, prendi nesses dois canudos de refresco, tá certo? Aí eu coloquei, olha, nessa massinha aqui, ó, de modelar, tá? Afixei os dois, tá aqui. Aí eu coloquei uma tirinha de papel de bala, olha, de cada lado do retângulo, tá vendo? De um lado e do outro, tá? Agora nós vamos atritar esse canudo de refresco para deixar ele bem carregado. E o canudo estando carregado, nós vamos carregar agora o conjunto através do contato. Vamos lá. Olha só, rapaz. As duas tirinhas de papel se afastaram. Você viu? Bom, isso quer dizer que existe carga elétrica dos dois lados do papel, não é isso? Exatamente. Que legal. Agora é o seguinte, a primeira parte da nossa experiência, tudo correu bem. Vamos para a segunda? Vamos? Ó, Vamos pega lá. um pedacinho de durex aí para me ajudar. Durex. Ó, eu vou juntar esses dois canudos na mesma base, tá vendo? Você coloca aqui nessa parte de cima, Bom, tá, para eles ficarem bem juntos. você vai transformar uma superfície que era plana numa superfície cilíndrica, é isso? Exatamente. Olha, Tá, e pra repare quê? o seguinte, que essa tira de papel de bala ficou pro lado de fora do cilindro. A outra ficou na parte interna. Tá legal? certo. Agora nós vamos carregar o canudo novamente, com bastante vigor. E tchan, 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 tchan. Olha lá, ó. A tirinha do lado de fora subiu mais um pouco. Olha lá. É, mas em compensação, a tirinha que está dentro do canudo fechou. É verdade, rapaz. Agora, por que será que isso aconteceu, hein? Antes as duas tiras subiam dos dois lados do papel. Pois é, agora Ué? dá até a impressão que não existe carga elétrica do lado de dentro do papel. É, rapaz, sabe que eu acho que isso... Se você fizer essa experiência, vai notar que, se inverter o cilindro deixando o lado do papel que estava para dentro do lado de fora, esta situação vai se manter. Ou seja, a tirinha que vai estar na parte de dentro é que vai ficar fechada e a do lado externo é que vai se abrir bem. O que acontece aí? As cargas estão todas localizadas na superfície externa do cilindro, de tal forma que, num ponto P, localizado dentro do cilindro, o campo gerado por essas cargas vai ser nulo. Pois é, colocado neste ponto uma carga de prova positiva Q, ela vai ser atraída igualmente para todos os lados. E a partir daí podemos obter duas informações muito importantes. A primeira é que, num condutor carregado, as cargas vão se localizar nas suas partes periféricas. E a outra é que o campo no interior de um condutor é sempre nulo. Ô Gil, Oi? e esse outro aparelhinho aí, pra que serve? Essa é mais uma dica que a Maristela deu pra gente estudar melhor a distribuição das cargas no condutor. Entendeu? Interessante, né? Mas ele tem outro formato, meio diferente. É, a forma do corpo influencia na distribuição das cargas. Entendeu? Agora, ó. Carregando, carregando e carregando. Vamos lá. Tá vendo? Olha lá. Olha, rapaz,
A tirinha que está em cima ficou mais aberta que a tirinha colocada na parte de baixo do papel. É, então, ficou exatamente como a Maristela falou pra mim. Só que ela me falou também, Vicente, que esse efeito tinha um nome. Como é mesmo o nome desse efeito, rapaz? Eu tô... O poder das pontas. Como é que é? O poder das pontas, Rosinha, é que as cargas tendem a se acumular nos lugares mais pontiagudos de um corpo. Por isso, a tirinha, que está na região mais estreita, fica mais aberta. Eu não entendo. Por que as cargas ficam espremidas nas pontas em vez de se espalharem de modo igual pela superfície? Imagine uma esfera ou um disco carregado. No caso de um objeto assim, as cargas estão espalhadas uniformemente. Agora imagine uma carga Q sendo empurrada por duas cargas vizinhas, Q1 e Q2, como forças F1 e F2. Veja que as forças são iguais, pois as distâncias são iguais. E essas forças tentam empurrar a carga Q para os lados e para fora. Mas como a carga Q não pode sair do corpo, seu movimento só vai poder ser para os lados. As componentes das forças F1 e F2 são F1T e F2T, que também são iguais, pois F1 e F2 são iguais, e Q1 e Q2 estão à mesma distância de Q. O que está acontecendo nessa situação? A carga Q não sai do lugar, pois está sendo empurrada por forças iguais, na mesma direção, porém em sentidos contrários. E como a carga não muda de lugar, vamos ter sempre uma distribuição uniforme de cargas ao longo da periferia de esfera. Agora imagine um objeto com uma região mais pontiaguda e a mesma situação anterior, isto é, as cargas estão distribuídas uniformemente. Em outras palavras, a carga Q está à mesma distância de Q1 e Q2. Também temos as forças F1 e F2, que ainda são iguais, e as forças F1T e F2T, que empurram Q tangencialmente. Mas nesse caso ocorrem algumas diferenças. Repare que F2T é maior que F1T, porque F2 está praticamente na direção tangente. Então, F2T é quase igual a F2, enquanto F1T é menor do que F1. Assim, a carga Q vai ser empurrada na direção de Q1, até que F1T e F2T se tornem iguais. E por essa razão, Q vai ficar mais próxima de Q1 do que de Q2. Então acabamos tendo um acúmulo de cargas nas regiões próximas à ponta do condutor. Isto é, as cargas acabam se acumulando nas pontas. É por essa razão, Rosinha, que os para-raios são construídos em forma de ponta. Mas para entender mais esse assunto, nós temos que aprofundar o estudo de eletrostática. Nós temos que ficar por dentro do que é energia potencial elétrica. Quando você estudou o movimento dos corpos e a ação da lei da gravidade, viu que quando um objeto de massa m está a uma determinada altura h, possui uma energia potencial. Se esse objeto é largado da altura em que está, ele vai ser atraído pela Terra por uma força constante, adquirindo velocidade. Em outras palavras, ele adquire energia cinética. Algo semelhante vai acontecer com uma carga que está entre as placas de um capacitor. Essa carga vai sofrer a ação de uma força constante que vai empurrá-la na direção de uma das placas. O que quer dizer que em cada ponto da região entre as placas de um capacitor, uma carga vai ter energia. E esta energia é justamente a energia potencial elétrica que a Maristela tinha falado. No seu livro de física, você vai ver como calcular o potencial elétrico num campo uniforme. Vai rever duas unidades que você conhece bem, o Joule e o Coulomb, e vai ver que a relação entre essas duas unidades é tão importante que recebeu o nome de volt, cujo símbolo é V. Mas o que me deixou mais impressionado
é que utilizando essas relações que estão aqui, você pode calcular a diferença de potencial elétrico entre duas placas do capacitor que estão separadas por uma distância de 6 centímetros. E sabe qual é? 180 volts. Mas peraí, Gil, 180 volts? Acho que a gente não vai poder ter toda essa carga nesses aparelhos de papel que a gente está fazendo, né? É, eu também acho estranho, viu? Mesmo que a gente conseguisse fazer um capacitor, eu acho que nós não poderemos ter 180 volts. Imagine só a gente encostando um capacitor de 180 volts, o choque que a gente não ia tomar. É, mas peraí. Agora eu tô pensando uma coisa melhor. O quê? Será que a gente não pode ter dois objetos carregados com uma grande diferença de potencial elétrico sem que isso cause problema? Pode ser? Peraí. Você tá querendo dizer que tomar um choque de 180 volts não é perigoso? Eu não quero tomar um desses não, Vicente. Você tá louco? Não, nem eu, mas espera um pouco. Mas é verdade. Não, mas tudo bem. Se você tá falando, Maristela, eu acredito. Agora, primeiro você tem que me provar que nem sempre o choque é perigoso. Com prazer. Aliás, essa experiência é ótima. Olha só, aqui nós temos então a nossa igrejinha. Ela foi feita com o mesmo material de outros aparelhos que você já viu, certo? Então dá uma olhada só. A igreja foi feita com cartão. Aqui nós colamos uma tirinha de papel de bala, olha só, saindo da torre da igreja. Nós pregamos também uma agulha para servir de para-raios, pode também ser um pedaço de arame. E olha só, esse canudo aqui, ó, serve como suporte. E todo esse conjunto está preso numa base. Na verdade, esse conjunto é um eletroscópio um pouco modificado. Exatamente. Então, olha só. Rosinha, carrega pra mim um desses canudos de refresco. Carrega por atrito. Depois que o canudo estiver carregado, nós vamos passá-lo perto da agulha. O importante é não tocar o canudo na agulha, certo? Por isso eu vou passar o canudo a uma distância mais ou menos de 1 centímetro da agulha. Então, a agulha é o para-raio e o canudo de refresco vai fazer o papel de uma nuvem carregada. Ó, aqui está. Então, o que acontece com a tirinha de papel de bala? Bom, a tirinha de papel está subindo, a igreja está carregada. Sim, mas ela foi carregada como? Por atrito, por indução ou por contato? Bom, eu acho que por atrito e por contato não foi. Poderia ser por indução. Então isso significa que a carga da tirinha de papel deve ser contrária do canudo. Ó, aproxima o canudo aí da tirinha de papel para ver se ela é atraída por ele. Ih, foi repelida. Isso quer dizer que a tirinha de papel, a igreja e o canudo têm a mesma carga. Ah, então quer dizer que a igreja não foi carregada por indução. Maristela, essa eu não entendi. Como é então que a igrejinha foi carregada? Um raio, Rosinha. Como? Exatamente isso, um raio. Uma faísca elétrica pequena, não dá pra perceber. Olha só, você viu que as cargas levantaram a tirinha do papel de bala, certo? Então, elas pularam do canudo para a igreja. Você viu também que as cargas do canudo e da igreja eram do mesmo sinal. Tá, e como acontece isso? A gente já sabe que as cargas elétricas se acumulam nas regiões pontiagudas dos condutores. Então, ao aproximar o canudo da agulha, um grande número de cargas, olha, se acumulam, ficam nessa região. E aí o que acontece? Peraí que eu já sei. O campo elétrico fica tão intenso que é capaz de arrancar elétrons dos átomos do ar. Exatamente. Então, em outras palavras, o ar fica ionizado e se torna um bom condutor. Bom, depois de tanta informação, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como são as distribuições de carga num condutor. Aprendeu que as cargas estão nas regiões periféricas do condutor e que o campo no interior do condutor é nulo. Conheceu o poder das pontas e teve uma noção de energia potencial elétrica. Agora é a sua vez de ir fundo no seu livro de física. Lá você vai encontrar todos os cálculos necessários para você se aprofundar no assunto. Até a próxima. Tchau.